Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Cantinho de Jesus, na 5ª reunião de captação do ano de 2025. Reunião de captação acontece toda segunda e quarta-feira do mês, às 2 horas, começa com o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, e às 2h30 a gente começa com a parte do estudo do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, mostrando para a gente essas questões para nos auxiliar no tratamento da desobsessão. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 3 desse livro, que fala sobre o que é obsessão. E no mês que vem, provavelmente, como o 3 vem antes do 4, então o mês que vem será o capítulo 4. Coincidência, né? Mas é verdade. Então vamos explorar um pouquinho aí esse caminho de libertação espiritual e do equilíbrio mental. A gente vai entender que essa questão da obsessão, ela tem muito a ver com esse equilíbrio de pensamento, com que o pensamento realmente norteia a nossa vida e nos diz muito de nós mesmos. Se nós pudéssemos vigiar os nossos pensamentos, conheceríamos sobre nós muito mais. E é uma das coisas que a gente geralmente deixa passar. Primeiro, porque a gente nunca sabe se aquele pensamento é nosso mesmo. Segundo, que a gente tem muito pouco hábito de trabalhar o próprio pensamento, de produzir pensamentos genuinamente nossos, com a nossa identidade. E a identidade do pensamento, ele é autografado, né, pela nossa vibração. Então nós aqui do Ocidente temos muito pouco hábito de treinar isso através da meditação, das autorreflexões, do conhecimento. Mas fica aí uma dica, como já uma boa orientação, né? Conhecer os próprios pensamentos. E a Sueli Caldas Schubert, ela começa explicando um pouquinho pra gente o que é obsessão. Eu vou pedir licença para vocês, como a lição é muito curta, da gente ler a lição 3 rapidinho, antes de eu começar a explicar. Você passa o livro para mim, esse azul? Isso, obrigada, querida, que eu vim e deixei o livro. O livro é esse, gente. A Sueli Caldas Schubert, ela pega primeiro uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 28, no item 81. Hoje nós estávamos estudando na parte sistemática aqui do estudo do Evangelho, exatamente esse capítulo 28, a gente estava na coletânea das preces, mas no item 11, e fizemos a prece do item 12, que é a prece do anjo da guarda. Mas aqui ele vai falar do item 81. E lá Kardec diz: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, item 81. A obsessão, do latim obsessione, impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. É o que nos apresenta o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. E aí, Sueli vai nos informar. Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio, daí podendo advir manias, cacoetes, atitudes estranhas. Entre nós, espíritas, o termo tem acepção mais profunda, tal como foi colocado pelo codificador, confrontando a significação vulgar do vocábulo e a definição de Kardec, verificaremos que a preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito, pode também resultar da certeza da culpa existente nos recessos da mente,
denotando realmente perseguição, aqui entre aspas, a traduzir-nos na presença do obsessor que vem do antigo algoz ou comparsa. Esclarece ainda o mestre Lyonès. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. É o que nos... Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Allan Kardec nos diz isso no livro da Gênesis, no capítulo 14, no item 468. Portanto, obsessão, cobrança que bate à porta da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsediado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Enquanto isso ocorrer, haverá obsessores e obsediados. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco, do credor sobre o devedor. E haverá algozes e vítimas. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos que se amem. Resumindo, diremos: configura-se a obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E, por consequente, teremos o obsessor e o obsediado. Bem, depois dessa leitura seguida sobre o que é obsessão, a gente agora começa a estudar junto e a falar um pouquinho mais do que significa isso na prática, nessa vivência nossa do dia a dia. Então, a definição espírita de obsessão é essa questão da perseguição que um espírito mau sofre a um indivíduo, exerce para um indivíduo. Então, o que acontece? O que é espírito mau? Vamos assim esclarecer, né? O mal é a ausência do bem. Espírito é seres inteligentes da natureza. Está lá no livro dos Espíritos essa definição. E mal é a ausência de bem. Portanto, nós, enquanto espíritos, na questão 115 do livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade se Deus criou espírito bom e espírito mau. E a espiritualidade amiga nos informa que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, entregando a cada um o seu propósito de vida, uma situação do que é que eles vêm fazer aqui, e dando para eles a liberdade para, no decorrer do seu desenvolvimento, escolher ser quem nasceram para ser, tá? O que nasceram para ser. Então veja, se mal é a ausência do bem, existe, portanto, o espírito que ainda não conseguiu desenvolver o bem em si. Porque o bem é essa capacidade que a gente tem, intelectiva, de encontrar o propósito e o propósito da lei divina, que é a lei de amor, em tudo e em todos. Para isso, o espírito que é simples e ignorante, ele vai percorrer várias reencarnações e descobrir por si, na sua relação com Deus, enquanto se relaciona com todos os outros seres,
que o melhor a se fazer é o bem. Isso é algo que a gente só consegue entender quando a gente estuda, mas estuda na vivência, no contato, na relação com todos os outros seres da criação. Seja os seres do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal, que é esse agora que a raça humana se encontra. Então, espíritos mal são espíritos que ainda não têm maturado em si o bem genuíno. Como nós não somos espíritos puros e não irradiamos o bem por toda parte, a nossa psique e os nossos pensamentos ainda sentem muita falta desse bem verdadeiro. Que quem teve esse bem genuíno aqui no meio de nós foi Jesus, foi o Cristo. Então, para a gente já começar a compreender o que é essa questão de um espírito mal intervindo para um outro espírito. Então, mal não é o intuito de que é um espírito endemonizado, um espírito que vem do capeta, um espírito ruim. Isso nós precisamos tirar da nossa psique e nos esclarecermos quanto que a ausência do bem significa alguém que ainda não compreendeu que o melhor que um ser inteligente possa fazer é o bem. Se eu sou espírito, ser inteligente da criação, o melhor que eu tenho que fazer é o bem. Como que eu posso fazer o bem? O bem quando eu entendo qual é a minha missão, que quando foi me dado, quando Deus criou. Então a gente consegue compreender que na natureza, pela lei de sociedade, cada espírito tem ali um dom que vai atribuir um dom, uma virtude que ele vai conseguir maturar. Então eu vim aqui para trazer uma compreensão, eu vim aqui para trazer uma compaixão, eu vim aqui para trazer a paz, eu vim aqui para poder, porque eu tenho mais facilidade para ouvir, então eu vim aqui para ouvir com bondade, né? A escuta sem julgamento, sem pressentimento, é uma bondade. Então eu começo a descobrir qual que é a virtude que eu mais me afinizo com ela e coloco essa virtude a serviço de todos. Sem se preocupar talvez com aquelas ainda que eu ainda não tenho, porque outro terá para suprir aquela que eu não tenho. Então esse irmão, que é um espírito obsessor, que vai interferir comigo, ele está faltando ali uma virtude, ele vai encontrar as próprias virtudes. Ele não é mal como um todo, lhe falta o bem. E quando nos falta o bem, em qualquer espírito, nos falta não é o bem do entendimento, que já é muita coisa, a gente entender o bem já é muito bem, mas falta a vivência no bem. Eu preciso vibrar o bem. A origem dessa etimologia da palavra, né, como foi que surgiu essa palavra obsessão, ela vem do latim obsessione, que é impertinência, perseguição, vexação. É aquela coisa que a gente chama de insistência. Porque eu insistir em ficar na ignorância é algo que não vai me trazer benefício nenhum, só malefício. E eu persistir em adiar o meu esclarecimento, a minha compreensão do bem, que já se posso pensar pelo menos, eu posso me dar a capacidade de pensar em algum bem. Então, é algo que eu estou ali, eu não quero isso de jeito nenhum. Tem pessoas que falam, mas eu não quero evoluir. Às vezes a gente fala para alguém aqui, mas faz uma oração do perdão para fulano, fala, não faço, não quero, eu estou apegada àquela ofensa, não vou perder essa ofensa de jeito nenhum, porque a gente fica preocupado em quem é o nosso obsessor, né? A gente tem uma preocupação danada para descobrir quem é o nosso obsessor. Se bobear, mais uma preocupação de quem é o obsessor do que quem é o nosso anjo guardião. Vou falar daqui antes. Mas a gente esquece que o pior é quando a gente é que é o obsessor. E quando temos em nós ainda muitas circunstâncias que a gente não quer esclarecer, que a gente não quer entender, é pelo apego da ofensa sentida. Então você fala, eu não vou perdoar. Não perdoo. Então está ali na gente uma nuvem, um lugar em nós onde a gente adia pela persistência do bem. Muitas vezes os espíritos chegam nas reuniões mediúnicas, né? E falam, mas você não entende a raiva que eu tenho dele? Foi
uma pessoa muito ruim para mim, fez um mal para minha família inteira. Como é que você quer que eu perdoe uma pessoa que foi lá e matou minha família inteira? Como é que perdoa isso? Mas não é para perdoar o outro, é para perdoar a circunstância muitas vezes da vida. Perdoe que nós estamos aqui e vamos viver todas as vicissitudes da vida. Nós vamos ter pai que mata a gente, mãe que mata a gente, gente que não gosta da gente que vai jogar pedra na gente, cuspir na gente, vai maltratar a gente, vai fazer tudo isso conosco. Mas nada disso é capaz de impedir que o amor floresça em nós, porque o amor é incondicional. E um desses trajetos do amor é o perdão, quando a gente já viveu por tudo isso. Por isso que Jesus dá um grande testemunho dele na cruz, quando ele ora por aquele que estava matando ele, cumprindo-se com a orientação que ele já tinha dado no Evangelho: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então ele estava exatamente ali orando pelos seus perseguidores, que estavam crucificando ele na cruz. E nós precisamos fazer o mesmo, orar pelos nossos obsessores, porque ninguém ganha obsessor de graça. Não, de graça não foi não. De graça é só a vida, a misericórdia e o amor do Pai. Só. O resto é com a gente mesmo. A gente fez alguma coisa para contrair aquilo. E se eles estão vindo ao nosso encontro, é porque é uma oportunidade divina para acessar a ignorância, para acender a luz no meio da escuridão. Então a gente fala, mas você não sabe quem começou, na outra encarnação, esse fez isso, fez aquilo. E muitas vezes a gente fala para o Espírito: meu irmão, eu estou querendo saber quem vai acender a luz. Porque o que a gente já fez, já foi feito. Agora, quem vai começar a reparar? Quem vai começar a colocar as coisas no lugar? E essa manifestação, ela apresenta caracteres de diversos, né? Como diz Allan Kardec, desde uma simples influência moral até uma perturbação completa do organismo. Porque a obsessão, ela vai perturbando tanto a nossa mente que chega a comprometer o organismo físico, o corpo biológico. Por quê? Porque a influência ela começa sutil pelos pensamentos. E nós temos que ver que às vezes a gente sintoniza com algumas ideias, mas temos que ficar vigilante para a gente não nos afenizarmos a determinadas ideias, que vão fazer com que a gente fique com a atenção física naquele ocorrido. Principalmente se por algum resquício a gente sentir alguma sensação prazerosa. Digamos assim, algum pendor para aquela questão. Como é que começa tudo isso? Então vem uma sugestão de uma ideia, de alguma coisa que nos chama atenção. Eu vou dar alguns exemplos de ideia tosca, frívolas, muito vulgar, mas muito comum para a gente poder ter uma noção. Digamos que eu sou uma pessoa que trabalho com a moda, né, com roupa, com essa questão de moda. Não sou, né, gente? Vocês estão vendo aqui que não é meu caso, estou dando só um exemplo. Mas que a pessoa mexe com essas coisas que ela seja muito fashion, né, e tudo. Então, automaticamente, a visão de uma pessoa assim, ela vai sempre direcionar para as roupas da pessoa. Até aí, algum problema? Não. Mas eu gosto da moda porque eu quero que tudo fique harmonioso, que a roupa traz uma mensagem, que ela fale alguma coisa, né? Que geralmente são assim, são pessoas até de uma certa forma poética, porque a arte tem disso, né? Ela vai experimentar uma sensação. Também está ok. Mas eis que vem uma sugestão como uma ideia de que quem não se afiniza, não se harmoniza pela roupa, pela vestimenta, provavelmente é uma pessoa desqualificada, até mesmo uma forma moral. Aí, como eu quero sustentar a minha ideia da beleza da roupa, eu acredito nesse pensamento. Olha para você ver que é simplesmente uma obsessão sutil que ninguém consegue nem perceber. Mas é uma ideia e uma sugestão aonde eu divido os meus irmãos em Cristo. Em mal e ruim, por algum atributo da qual eu ainda alimento na alma, mas não de uma maneira virtuosa. Por enquanto,
de uma maneira quase que externa, simplesmente de uma maneira de um serviço material, social, dos homens aqui na Terra ainda, né? Não tem ainda aquele cunho espiritual. E se eu começo a alimentar aquilo, eu começo a fazer algumas associações. Olha como é que começa sutil. Então até aqui nós estamos numa obsessão sutil, uma obsessão simples, chamada pelo livro dos médiuns. Então eu estou ali qualificando, fulano então não tem uma roupa bacana e provavelmente não é uma pessoa limpa, não é uma pessoa séria, não é uma pessoa assim, é uma pessoa não sei das quantas. Ali eu começo com aquela ideia. Aí eu começo a associar, toda pessoa que me fez mal vestia mal. Aí já começa a criar ideia. A pessoa veste mal, a pessoa é mal. Aí ó, já comecei. Aí eu começo a fazer um comportamento seguinte, só converso com quem se veste bem. Olha a mania. Já está aumentando. Ah, mas aí a pessoa não se veste bem, nem olho para a cara dela. Nossa, mas aí já não serve para mim. Nossa, mas aí tem um crime no jornal, eu vou olhar naquele jornal lá, a roupa estava lá, ó, assassino não era uma pessoa que vestia bem. Ah, quer dizer, então começa a criar esses tipos de ideia e a ideia vai maturando. A ponto de que eu já não convivo, já crio ali um preconceito e já começa agora a ter medo de quem veste mal. Se a pessoa veste mal, eu já acho que é um bandido e já sai correndo. Olha como é que já ficou em um nível mais grave. Já não converso e não olho para quem se veste mal. Já começo a ter medo. Só vou em determinados lugares aonde a pessoa está indo sempre bem. Daqui a pouco eu vou ter um porteiro lá, uma outra pessoa que vai vestir mal e todas as outras pessoas do ambiente vão estar vestidas bem, mas eu não suporto ficar ali porque tem aquele indivíduo naquela circunstância. Muito semelhante com a patologia biológica de obsessão, de mania que se tem, que pode ter sido produzido, induzido por um espírito ignorante que quer perturbar essa pessoa, que não vigiou os pensamentos e deixou-se levar pela sugestão, pela vaidade que ainda tem em si, que podia ter pensado que coisa, a roupa, eu gosto de roupa e tudo, mas isso não tem nada a ver, deixa eu tirar a prova dos 9, deixa eu ver quantas pessoas boas que tem, que não veste tão bem assim, deixa eu fazer um tratamento para saber se esse pensamento tá bom, deixa eu fazer uma análise, né? E começar a olhar. Aí a gente não se cuida. Então pode ter realmente um distúrbio orgânico pela sua sinapse e a forma de você pensar, que pode ser simplesmente um desarranjo orgânico e pode ser também uma influência espiritual, um planejamento para te perturbar nessa existência, visto que a pessoa, o espírito que está ali vinculado a você, com esse intuito de te perturbar, tem ali talvez algo para devolver, para descontar, para prejudicar, devido a alguma ofensa que deve ter sentido com você. Então isso pode acontecer? Pode, é assim que a doutrina espírita explica esse nível de obsessão. Sem contar que pode ter aquela obsessão declarada, lembrando aqui hoje do nosso amigo Divaldo, que voltou para a pátria espiritual ontem à noite. Ele teve um contato com o seu obsessor durante 30 anos. E era declarado que ele tentava prejudicar o Divaldo durante 30 anos. O Divaldo via, chamava ele de máscara de ferro. Então ele dormia e acordava. Já viu aquele filme Dormindo com o Meu Inimigo? Divaldo, ele dormia e acordava, a primeira pessoa que ele via, máscara de ferro. E fazendo todos os tipos de insultos que a gente podia saber. Ele derrubava o Divaldo na rua, Divaldo ia fazer congresso, deixava o Divaldo em situação vexatória. E Joana de Anjos orientando, né? Ora, Divaldo. A gente pensa, mas gente, um homem feito Divaldo, fazendo tanta coisa boa, como é que pode ter 30 anos com esse homem obsessão? Porque ninguém vem da agilitude não, gente. Todos nós viemos de um espírito simples e ignorantes e temos múltiplas existências e a ignorância faz a gente não fazer o bem. E quem não faz o bem não se acende, fica estacionado naquele engodo que te causou um determinado trauma
ofensivo, afetivo ou psíquico. No caso do Divaldo, Máscara de Ferro, ele ficou nesse trauma todo porque o Divaldo tinha cumprido uma ordem dentro da época que ele era padre e tinha tirado ele então de conseguir se ascender no clero. E esse Máscara de Ferro então tinha sido deportado, parece, da igreja, ou saído da igreja. A mãe dele também tinha ofendido muito, então que o filho não ia poder fazer aquelas coisas todas, e eles transferiram aquela ofensa na pessoa do Divaldo. E ali perseguiram o Divaldo por muito tempo. Então, o fato é, não podemos nos preocupar tanto se a gente tem inimigo, se a gente tem um obsessor. A questão que a gente tem que preocupar é, como eu posso fazer para perdoar a ofensa que me conectou a esse obsessor, a esses inimigos? E Jesus tem nos oferecido o verdadeiro caminho dessa solução, que é o perdão das ofensas, é orar pelos nossos inimigos. Então, se a gente se sente que a gente é obsediado, o nosso compromisso é perdoar e orar. Perdoar e orar. Tati, eu ainda não consigo perdoar, então ora. Vai dando uns pulinhos. A gente tem duas pernas, não tem? O ideal é caminhar com as duas, né? Uma hora a gente perdoa, outra hora a gente ora, orando e perdoando, orando e perdoando. Mas não consigo perdoar não, então vai orando, vai pulando igual Saci Pererê, mas faz alguma coisa para sair do lugar. Depois você vai ficar tanto cansada de pular que a gente não dá conta, daqui a pouquinho põe o pé no chão e perdoa, perdoa. No domingo nós fizemos um estudo sobre a família, cadinho de amor, e pegamos bastante sobre a questão de honrar pai e mãe, porque era Dia das Mães. Lá na casa de Albino Teixeira, nós passamos um vídeo sobre a Maitê Proença, que ela aos 12 anos de idade, o pai matou a mãe dela devido a um ciúmes do professor de inglês. E ela falou que durante muito tempo ela tinha aversão ao pai, achava o pai um monstro e tudo, mas que hoje ela considera que ela era uma boa filha porque ela precisou perdoar, para ela poder seguir a vida dela, para ela poder ter a filha dela, para poder casar, para ter a vida dela, para a vida seguir. Então, a obsessão é assim, é algo que nos paralisa, muito mais quando a gente é o obsessor do que quando a gente é obsediado. Porque quando a gente é o obsessor, nós estamos entrando numa trama de ofensas e mágoas. Quando a gente é o obsediado, a gente está saindo. Porque muitas vezes o obsediado está recebendo aquilo que ele plantou. E o obsessor está plantando ainda. Então ele ainda tem muita água para debaixo da ponte para passar. Tá? E esses significados, então, da obsessão? No senso comum, a gente viu que a Sueli Caldas Schubert falou que é essa de ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio, como esse narrado aqui para vocês, que eu dei o exemplo a respeito das ideias em relação à vestimenta, e que pode, então, ser considerado, como é na psicanálise, manias. A pessoa tem mania, né? Tá com aquela ideia fixa na cabeça. Mas no sentido espírita, é essa questão que vai mais profunda. Como foi que a pessoa desenvolveu essa mania? Tem as partes orgânicas, mas também pode ter a parte espiritual. Sabendo-se que nós somos espíritos eternos e que vivemos em múltiplas existências, portanto já nascemos e renascemos várias vezes nesse planeta, e ao longo desse interim, nós criamos muitas vezes amigos, mas infelizmente criamos inimigos também. E só tem inimigo quem cria inimigo, né? Então tem essa acepção mais profunda que Kardec definiu dessa influência de algum espírito ignorante que ainda não se apraz em fazer o bem, persiste na ofensa, em querer fazer o mal ainda, atrasando a própria evolução, o que é bem legal da gente fazer. E que ela é conseguido chegar até nós porque nós abrimos ali como se fosse um portal para eles terem acesso por nós, primeiro pelo mal que nós fizemos, segundo pela culpa e pelo que nós sentimos. A gente sente uma culpa, espírito devedor, né? A gente tem aquela coisa, e a culpa é algo que nos paralisa. Porque se eu me sinto culpado, eu falei, eu fiz alguma coisa errada. O que foi o errado que eu fiz? Então eu posso reparar. Qual foi meu erro? Eu não fazia o bem. Então eu começo a fazer o bem.
Citando novamente Divaldo, mesmo diante das cobranças de seu obsessor por 30 anos, em nenhum ano, enquanto estava sofrendo a obsessão, deixou de fazer o bem. Então, mas é porque agora tudo está ruim para mim, mas agora minha vida está difícil, mas agora eu estou com N problema. Eu falei, meu querido, mas agora é que é a hora de você fazer o bem. Porque se está tudo tumultuado para você, é porque já foi feito mal antes. Agora então é a hora de fazer o bem. Mas eu vou esperar melhorar. Eu falei, não, agora é a hora, não tem como esperar. Não dá para esperar. Não dá para as coisas acalmarem e a gente fazer o bem. O bem, ele é emergencial. Ele é necessário, ele é para agora. É o melhor que a gente pode fazer para a nossa psique. Tati, mas eu não consigo pensar ainda não. Então vai fazer uma campanha do quilo. Porque campanha do quilo você não precisa raciocinar. Você vai lá e você vai bater uma campainha. Você vai fazer feito os pedintes mesmo, pedir por outra pessoa que nem é para você. Mas na minha casa tem comida, mas o que tem comida na sua casa não abastece a quantidade de gente faminta que tem por aí. Vai ter que ajudar outras pessoas a fazer o bem também. Vai de casa em casa, batendo campainha e pedindo. Vai receber não, que é uma beleza, mas também vai receber alguns sims, boa vontade, gentileza. E nesse inteirinho do exercício, a gente começa a compreender que alguma coisa boa a gente está colocando aqui. Lembrando que o Cantinho de Jesus, por fazer a campanha do quilo, que a gente tem hoje, entre os tarefeiros da casa, o nosso amado João Martins, que é o João, todo mundo ama aqui no Cantinho de Jesus, não só os tarefeiros, como os assistidos da casa inteiros são apaixonados com o João. Só a gente vinha aqui sábado à tarde, que é um tal de seu João tá aí, seu João tá aí, seu João tá aí, que ninguém está dando conta. E o João tinha mudado para próximo aqui do bairro e na caixinha de correio dele estava lá a campanha do quilo, tinha passado lá. Ele olhou o endereço e veio para o Cantinho de Jesus e até hoje não saiu. Então mostrando que às vezes a pessoa que estava lá fazendo campanha do quilo jogou o negocinho lá, a gente acha aquele bem pequenininho, né? Que aquilo não tem importância nenhuma. Olha, eu trouxe o João para cá e que já ajudou a gente a fazer tanto bem para todo mundo. Inclusive eu sou uma das beneficiadas com a existência desse homem. Como eu costumo brincar, João Martins é o homem mais amado do Cantinho. Tá? Não tem, é incompatível, não tem igual. E as causas da obsessão, elas são de cunhos morais, porque a gente não tinha consciência do que foi feito. Então, a causa da obsessão está na nossa imperfeição moral. Então, como é que eu saro a obsessão? Me corrigindo, reparando os meus vícios e construindo minhas virtudes. Então, é a base dessa persistência, dessa influência negativa. Eu tenho um portal aqui das minhas sombras. Eu não quero cuidar das minhas sombras. Por que eu não quero cuidar da minha sombra? Mas é porque eu ainda não tenho noção da minha essência. Eu acho que eu sou só esse corpo aqui. E sendo só esse corpo, essa personalidade, a vida é uma só, e eu vim aqui foi mais para viver e ser feliz. Eu estou de férias. Eu quero mais sentar, beber, divertir, comer, né? Até o corpo adoecer. Porque quando o corpo começa a adoecer, eu vou tratar para poder voltar a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Então eu não consigo atingir o nível da minha existência real. Eu fico só sobrevivendo, persistindo na ignorância, dando abertura para os meus algozes do passado fazer o que quiser comigo. Quer ver? Todo mundo que bebe, quando já passa um pouquinho do álcool ali, fica vulnerável, não fica? Todo mundo. Basta você ver alguém beber, a pessoa começa a achar chatice, ou te ama demais, ou abraça demais, ou tá naquela coisa. Tá ali vulnerável, perdeu consciência completa de si. Imagina se ele tiver ali um obsessor de olho para poder fazer o que quer com ele. Quando a pessoa está vulnerável, o que o obsessor vai fazer? O que quiser. Eu posso garantir para vocês. Eu nasci simples e ignorante. E devo ter feito coisa do arco da velha, daí para trás até chegar aqui. Até hoje eu ainda faço uns trem que não vale a pena. Que ainda não consegui fazer todo o bem que eu devia fazer. Vocês acham que eu estou em condições de ficar dando ousadia para o obsessor brincar e fazer farra comigo? Posso não. Então é onde a gente começa a se policiar para evitar essas brechas morais, para que eles possam chegar e fazer o que quiser com a gente.
Então, dessas questões, nossa, a gente precisa trazer e tomar consciência da sombra que ainda trazemos. Não é da sombra que o obsessor tem, não. Porque o que nos deixa refém a eles é a nossa própria sombra. E é isso que a gente tem que entender. Kardec vai falar assim, olha, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. E é por isso que Divaldo sempre falava em suas palestras, com orientação de Joana de Ângeles, que o que me faz mal não é o mal do outro. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. E isso a gente esquece. Que às vezes a gente vem para cá para reunião de desobsessão, doido para poder fazer aquelas reuniões de desobsessão que tem nos nossos irmãos evangélicos. Expulsa o demônio, pelo amor de Deus. Manda ele embora, tira ele daqui. Eu falo, mas minha irmã, você abriu a porta. Como que eu posso tirar ele da sua casa mental? Você abriu a porta, a janela, as cortinas, fez um tapetinho para ele, serviu o cafezinho e se bobear agora ainda está fechando a porta, porque não quer mudar nem um pouquinho dos seus hábitos, para construir hábitos edificantes. Não, eu não abro mão da minha cervejinha, eu não abro mão do meu cigarrinho, eu não abro mão de xingar, eu não abro mão de falar da vida dos outros, eu tenho que contar o que aconteceu com fulano, porque senão eu não aguento, eu vou viver do quê? Eu não sei o que lá. Então a gente já está numa psique tão doentia, que as redes sociais, internet, tudo o negócio é a fofoca do outro. Como não se bastasse mais fofoca de adulto, vai agora para fofoca de adolescente. Que eu fiquei horrorizada com a tal da fofoca de adolescente, não ter nem o que fazer, adulto ir para a internet, quer dizer, tá vendo o nível? Mas a gente não quer melhorar isso. E o problema é o mal que o outro faz, e não o meu interesse que eu tenho pela fofoca alheia, que não vai mudar em nada a minha vida. Ao contrário, só me atrasa. Então é muito importante, se a gente está aqui numa reunião de desobsessão, eu preciso, com humildade, sinceridade, reconhecer a sombra que eu ainda trago. Não é porque eu frequento centro espírita, porque eu já li livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kardec, de Chico, de Divaldo, que eu não tenho sombra. Não é sobre isso. É sobre vir para o centro espírita e reconhecer e falar, eu tenho que estudar eu. E vou ler essas obras para me identificar onde estão as minhas falhas. Porque a questão é comigo. E eu preciso me melhorar. É sobre a questão 619A do Livro dos Espíritos. É fazer o exame de consciência. É ver como que eu posso melhorar para neutralizar isso. Inclusive, o Divaldo, por anos, ele teve um obsessor que fazia coisas sérias com ele, julgava na frente do máscara de ferro. E que, mesmo ele já com aquela conduta moral, com aquela predisposição, mas a ligação dele e do credor era tão forte, que o credor só o deixou em paz o dia que ele achou uma criança na porta da mansão do caminho, e que ele até quando ele somou falava, mas como era feia aquela criança. E aí que ele pega a criança e decide acolher, adotar, aí o obsessor aparece para ele e fala, é a minha mãe que você acolheu, e agora eu vou te deixar em paz por isso. É porque é o bem que salva. E nem foi tanto só porque ele pegou a mãe, porque o Divaldo, além de ter pegado essa criança, ele ia precisar fazer um esforço excomunal, porque ele ia ter que ir contra a lei dos homens, que já tinha proibido colocar mais qualquer criança naquele orfanato que já não cabia mais. Então ele tinha consumido um compromisso de que não iria pegar nenhuma criança mais, estava proibido, viu, Divaldo? Chega lá a lei, chega o juiz e fala, agora não pode, superlotação, está no máximo, se você pegar vai trazer problema, vai não sei o que lá, a questão. Aí chega a criança, ele fala, como é que eu vou mandar ela embora? Você tem todos os motivos do mundo para recusar fazer aquele bem, mas você aí já não é por insistência, mas você faz por persistência. A diferença de insistência e persistência é essa. Quando eu faço, eu me apego ao meio de fazer o bem. E a persistência é quando eu me apego ao objetivo, à causa, ao que eu quero fazer o bem, o que me leva a fazer o bem. Então eu posso ir por vários outros caminhos, mas eu faço o bem a si mesmo.
Então eu estou fiel ao objetivo e não estou fiel à forma de fazer aquele objetivo. Aí sim, ele leva a criança para dentro e ele fala, mas eu não acredito que você vai amar essa criança. Eu falei, mas eu vou. Mas você chegou agora. Eu falei, ela chegou agora. O amor não acontece da noite para o dia. Espera que eu vou amar. E essa criança ficou ainda olhando para ele de espreita. Edivaldo conta a história do desenvolvimento dessa criança ainda com ele na Mansão do Caminho. É muito interessante. Vale a pena procurar no YouTube. E aí, de fato, é nesse momento, como a Ana Mara falou, aí o obsessor fala, então você de fato mudou. Porque se você muda de fato, não tem contato, não adianta. E aí a pessoa desiste de te prejudicar, porque, cara, eu quero então ser agora igual a você. Você passa a ser uma influência positiva para o seu obsessor. E aí começa a tecer o grau e o nível de fraternidade, de amizade e de admiração que a gente tem pelo bem que um ser humano é capaz de fazer. O ser humano é capaz de obras maravilhosas. E aí a história está aí para nos dizer. Nós estamos aqui agora com o coração aquecido e agraciado pela presença do Divaldo Franco na Terra, no meio de nós, 98 anos aqui, graças a Deus. Então a gente pode ver que é um humanista, que ajudou não só, nascido ali numa cidadezinha de Feira de Santana, piquititinha, e fez o bem no mundo inteiro. E dos dois lados da vida. Mas isso é só para Divaldo? Não. Isso é dentro daquele seu propósito de quando Deus te criou, espírito simples e ignorante, o que você consegue descobrir que você é capaz de servir no mundo. Que você vai começar primeiro a servir no seu mundo íntimo e que depois vai se expandir para a parte externa. E muitos de nós viemos para essa reencarnação sem saber a que viemos. Acreditando que a gente veio para tirar férias mesmo, para ficar de boa, para curtir a vida, porque é para querer só coisa boa, e quando tudo tá ruim é inveja. Fizeram macumba para mim, é inveja desse povo. Não, daí Divaldo morreu de câncer. Câncer na bexiga desde o ano passado, que eu estava lutando. Então nós vamos passar pelas nossas dificuldades, mesmo fazendo bem. Ah, mas por quê? Eu falei, meu filho, Jesus que não tinha nada, passou por todas as vicissitudes, ensinando pra gente como é que a gente supera uma a uma. Por que você acha que nós, espíritos ainda imperfeitos, que trazemos muitas sombras desconhecidas de nós mesmos, por medo de tomarmos consciência de nossa falta? Por fuga moral, simplesmente fuga. Ninguém quer fazer análise, e se fizer análise um pouquinho mais profunda, o terapeuta chegar lá, corre, não vai fazer daquilo não, porque essa pessoa é ruim. Não fica aqui não. Então nós que temos tanta ainda sombra, tanta escuridão em nós mesmos, nós não vamos passar por situações difíceis? Por quê? E é porque foi os outros que colocou inveja? É porque o obsessor veio para cobrar? O obsessor só veio para cobrar o que a gente deixou devendo. Se não tivesse deixado devendo, não vinha cobrar não, mãe. Né? Então isso é algo importante para a gente entender, que é um processo bilateral, é alguma coisa que tem que ter talvez um cobrador e um devedor, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a obsessão ela cria essa questão assim, do ofensor e do ofendido. E nós espíritas costumamos ensinar muitas vezes de que a ofensa é de cada um, você tem que resolver essa ofensa. Mas a ofensa realmente ela é sua, quando você acha que você não merece aquilo, que você fica revoltado com Deus e você não dá conta daquela história, né? Citei aqui o exemplo da Maitê Proença, então vocês imaginam se ela chega e fica pensando, por que meu pai tinha que matar a minha mãe e eu sou aqui essa pessoa que tem uma família, que tem um crime na família, de pai e mãe que errou muito, porque nós temos então umas situações que o pai e mãe tem que ser perfeito, que eles têm como missão orientar os filhos, e a gente fica nessa ideia obsessiva de que pai e mãe tem que ser santo, para poder criando condicionamento para honrá-los. Eu só vou honrar se meu pai e minha mãe for santos, já que eles não são santos, eu não honro de jeito nenhum, né? E fica naquela guerra, na revolta, criando então ali um mal-estar horroroso para a gente, a ponto da gente então ficar ofendido com os nossos pais, porque os nossos pais erraram. Aí a gente fala assim,
quem fez o mal, né? Os pais fazem assim, mas você que ficou ofendido, a ofensa é sua, você resolve. Tá, mas você já não sabia que seu filho iria ficar ofendido com isso? Tá para você também não ofender? Porque a gente pensa o seguinte, a ofensa e o ofendido, a ofensa é uma corda que o ofensor lança. Só se eu pega a corda quem se ofender. Então eu quero ofender a Ana Mara aqui. Deixa eu pensar. Igual do passado, né? Essa mulher aí, a mulher era um nome ofensivo no passado, né? Hoje é valorizado, mas nós vamos voltar aqui um pouquinho. Então, agora é sujeita. Então tá, essa sujeita aí, joguei a ofensa, não joguei? Joguei a corda. Se a Ana Mara se ofender, ela segura a corda. A culpa é de quem? O sujeito, minha mãe falava isso direto, mas brincando. Pois é, mas quem que a gente acha que é a culpa? Se eu jogo a ofensa e quem se ofender pega a corda, criou ali uma reação, uma ligação ruim, pejorativa, certo? E aí a gente fala assim, de quem é a culpa? A culpa é do vício moral que a gente ainda tem. E as vítimas são os dois lados. Primeiro, quem jogou a corda é de uma ignorância tamanha que não sabe que pode fazer o bem e está fazendo o mal. E jogou para ofender. Jogou para ofender. E o ofendido porque se ofendeu porque não sabe quem é. Porque se soubesse não ia ser ofendido de jeito nenhum. Porque chamaram Jesus de tudo quanto é coisa. Tanto é que Jesus fala, o que é que esse povo está me chamando aí? Eles estão me falando o que sobre mim? Aí fala, uns falam que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é Elias, outros, não é assim? Aí ele fala, e vocês que são próximos aqui? Vocês estão, eu sou quem? E aí Pedro, o Senhor é o Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus. Aí Jesus fala, Pedro, disseste bem, não foi o sangue e nem a carne que te disse isso, mas o Espírito tomou consciência. Mas Jesus não se ofendeu com o que eles estavam chamando dele. Nem na hora do tribunal. Estão falando que você fez isso. E ele lá, caladinho, deixa falar. Isso arranhou quem ele era? Quem ele é? De jeito nenhum. Então a gente se ofende porque a gente sabe quem que é. Agora a responsabilidade pela ofensa é das nossas mazelas que a gente ainda traz no corpo. É da nossa escuridão. Mas eu não posso ofender a alguém e atribuir unicamente a ele a ofensa que ele sentiu, porque eu também provoquei. Então eu tenho que assumir a minha parcela de responsabilidade e reparar o quanto antes. Eu preciso reparar, porque uma hora ou não, ela com a ofensa sentida, mesmo ela desencarnada, ela vem cobrar de mim, por que você me ofendeu? E a nossa psique humana é muito disso. A gente é ofendido e vai lá querer saber por que o outro magoou a gente. Porque a gente não sabe nem da gente e muito menos do outro. Porque primeiro, se a gente soubesse de nós, tivéssemos humildade para saber quem somos, nós não estaríamos ofendidos. Porque sabemos, gente, eu tenho alguns defeitos mesmo, sou ruim mesmo, vai que a outra pessoa também, ainda mais se for duas mulheres, né? Eu acho que duas mulheres é mais fácil compreender as nossas irritações, porque tem alguns dias do mês que a gente não fica bem de jeito nenhum, né? Aí a gente ainda pensa assim, deve estar na TPM, agora nós estamos muito em voga aí na internet a menopausa, deve entrar na menopausa, gente, dá um desconto, que esse negócio não deve ser bom mesmo, né? Eu ainda não entrei, estou na perimenopausa, o trem já não é fácil. Eu fico imaginando quando chegar de vez, acabar tudo, eu vou falar, meu Deus, como é que a gente fica com isso? Então a gente começa a relevar as imperfeições alheias porque conhece as nossas próprias imperfeições. Mas quando a gente não consegue relevar e se ofende mais ainda, a gente não dá o direito para o outro de errar. Então a gente vai para ele com sede de vingança. Por que você me ofendeu? Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei, minha filha, ele pode, tanto pode que fez. Então a gente fica naquelas ideias fixas. E isso, gente, não acontece só de desencarnado para encarnado, não. Isso acontece de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado também. Isso acontece entre mentes. E as mentes, elas não são condicionadas a corpo físico. Mas elas também não são eliminadas no corpo físico. Então nós podemos ter uma convivência sempre de que alguma pessoa está obsediando a outra.
Então pode ter um encarnado obsediando um desencarnado, a maioria aqui é o que mais tem, minha filha, nesse planeta agora na transição, onde a grande guerra que nós estamos sofrendo é uma guerra mental e psíquica. A grande maioria estão sofrendo perturbação mental. Então a gente está vulnerável. Se a gente está fragilizado, estamos ficando nervosos, estamos ficando vulnerável, o que acontece? É fácil para alguém obsediar a gente, mesmo que a pessoa esteja encarnada. É fácil. É só eu começar. Sabe aquela questão de a gente colocar um pouquinho ali, uma faísca no meio de capim bem seco, para o incêndio começar? Eu já estou desequilibrada mentalmente. Eu te faço uma raivinha qualquer, uma raivinha mínima. Você já chuta o pau do barraco. Você já fica desequilibrado. Então nós precisamos entender que as matizes espirituais, que vai começar a fazer esse reboliço, essa teia obsessiva, ela começa com a culpa, com o remorso, com o ódio, com o medo. Então são emoções que te tiram o equilíbrio mental e espiritual. Porque uma culpa que paralisa, uma culpa que não faz você um ser responsável diante daquilo. E qual que é a diferença da responsabilidade da culpa? A culpa eu me condeno e acredito que já não tem jeito mesmo. Comigo aqui eu tô ofendido mesmo, tô com raiva mesmo, não vou perdoar, não quero saber, o negócio é isso aqui, eu sou culpado mesmo, eu fui lá, mas matei mesmo. Nossa, meu Deus do céu, agora eu matei, não tem jeito, eu não mereço o reino dos céus. Eu não posso fazer mais nada porque eu sou um assassino, eu não posso fazer mais nada porque eu penso no mal ainda, eu não posso fazer mais nada porque eu tenho esse vício, eu não consegui vencer esse vício. Ah, mas é porque eu não tenho... Então a culpa me paralisa. Já a responsabilidade, você fala assim, oh meu Deus, e Deus é tão bom comigo, eu já fiz essas coisas tudo ruim, mas tem gente aqui para me ajudar a fazer o bem, eu ainda consigo fazer alguma coisa, pelo menos eu tenho isso aqui, uma faculdade que eu ainda posso fazer, uma coisa simples, eu posso pelo menos fazer uma prece para alguém que está aqui, que eu não posso ir lá. Mas eu sei que se eu mandar uma energia de mim aqui, a pessoa vai sentir lá, vai ser um recurso que algum espírito amigo, protetor, que estiver ali perto, vai pegar essa energia e vai poder utilizar para o bem, para socorrer essa pessoa. Então a responsabilidade, ela me traz um ímpeto da gratidão de fazer alguma coisa a favor da reparação. O medo, ele é algo também que nos paralisa, porque é o medo da condenação, é o pânico, é esperar pelo mal, que tece, que destrói todo o tecido criado na mente dos evangélicos, das pessoas que se dizem seguidoras do Cristo, que apresenta-se a lei do trabalho como uma lei que nos garante o progresso. Então tem um livro Mensageiros, uma frase de André Luiz muito interessante, que fala assim, todo aquele que opera e coopera em favor do bem, de coração voltado para Deus, pode esperar sempre o melhor. Isso não é prova de amizade, é lei, porque é a lei do trabalho. Se eu estou trabalhando, operando e cooperando, com o coração voltado para Deus, eu posso esperar o melhor. E o que o medo faz com a gente? Faz a gente esperar o pior, faz a gente ter crise de ansiedade, faz a gente esperar a tragédia, que ainda nem aconteceu. Tirando da gente ali a capacidade natural que a gente tem pela lei divina de esperar o melhor pelo bem que a gente já faz. E aí a gente começa a tecer esses ódios assim, seculares que vai acompanhando por várias reencarnações, aonde não compensa a gente tecer aqui. Então é nesses trames de escuridão que tece a nossa sintonia. Eu tenho medo, ele tem medo também, um aqui fica ameaçando o outro, a gente fica vinculado pelo medo. Eu tenho medo de sair dessa relação, porque se eu sair dessa relação, minha situação vai ficar pior ainda. O outro tem medo também de mandar embora, porque se me mandar embora, a situação vai ficar pior ainda. Como eu sempre espero o pior, ninguém faz nada e fica se atritando em sintonia obsessiva, minando a capacidade da gente progredir. E nessa história a questão é essa mesmo, você quer minar o outro de progredir, você não quer deixar as pessoas progredirem, que era o objetivo do Máscara de Ferro com o Divaldo. Não vai para frente. E Divaldo, não vou. E se a gente tiver medo, a gente não desenvolve. Mas aí amanhã vai ser pior, porque aí amanhã vai ser pior. Quem falou que amanhã vai ser pior? Onde está escrito isso?
Então temos que tomar cuidado com essa sintonia vibratória, muitas vezes voltado para o medo, para a angústia, para a raiva, para a ansiedade, para uma série de outras circunstâncias, com essa influência mental que começa por essas ideias, nesse domínio que começa a ser progressivo. A pessoa começa a dominar um pensamento, daqui a pouquinho começa a tecer sentimentos em você, daqui a pouquinho está te orientando como é que você vai comportar, daqui a pouquinho você está completamente subjugado. Você começa com uma obsessão simples, depois você começa com uma obsessão, depois você vai para uma subjugação. Você fica na mão. E essa subjugação, você já não tem mais tanto domínio, você vai precisar de fazer um esforço muito grande para voltar para o seu pensamento real. Então, a questão da influência da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, que é essa questão hereditária, ela pode ser intermediária quando você já está ali na obsessão simples. Que você já começa a filtrar suas ideias, seus pensamentos, e não começar a justificar, mas eu sou humano, né? Eu posso falar fofoca. Não, deixa eu te explicar, você até pode, mas para que você vai falar? Poder você pode, mas você vai ficar parado, para que você vai falar? Ah, mas eu posso até ficar com raiva. Não, pode, você pode ficar com raiva, mas vai te atrasar, vale a pena? Então vamos sempre lembrar do que a gente pode fazer que nos avança no progresso moral. E esse progresso moral, ele começa na mente, começa no coração e ele se expande pelo comportamento, caindo num progresso físico, material. Porque o seu corpo começa a ficar melhor. Divaldo com 98 anos, gente. Quem é que tem aquele corpo daquele jeito? Chico Xavier, né? Irmã Dulce. Você pega essas pessoas, eu visito muito o Carmelo, eu chego lá com aquelas freiras, com aquela irmã ali no Carmelo de Divinópolis, a mão delas, gente, parece que elas devem passar manteiga o dia inteiro, que é uma suavidade impressionante. E elas trabalham o tempo todo aqui convento, não tem empregado, não tem ninguém não, eles é que fazem tudo. E é de uma sutileza, de uma doçura, a pele não tem nenhuma mancha. Eu, toda manchada, minha filha, igualzinho perispírito. Então, aqui já é a prova do perispírito, dos morais, né? Então a gente precisa dar uma olhada nisso e entender que essas raízes do problema da obsessão, ela está nessas escuridões, nessas manchas do nosso perispírito. Que enquanto antes a gente tomar consciência, mas sem escândalo, gente. Não precisa a gente se escandalizar com nossos erros, não. Os erros já são escândalos por si só. Porque se a gente ficar toda hora escandalizando com os defeitos que a gente encontra em nós não vamos querer procurar mais. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ficar parados. Então é reconhecer e saber que nós vamos ter que ir com esse defeito mesmo, sabe? Deixar o joio crescer com o trigo, porque na hora certa ele perde a utilidade, a nossa sombra perde a utilidade, ela vai ganhando mais luz. Então a gente tem que ir mantendo as nossas forças e essa relação de benevolência com os nossos credores, de benevolência com os nossos devedores, de benevolência para com todos, de indulgência com as imperfeições alheias e de perdoar nossas ofensas, para que o bem se instale em nós, para que a gente fique bem, porque fazer bem faz bem e é uma forma da gente ficar bem. Então, mas está tudo ruim, faz o bem a si mesmo. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho, faz o bem no trabalho. Ah, mas eu não saio de casa porque eu tenho... Faz o bem dentro da sua casa. Mas qual o bem que eu posso fazer? O bem mental. Começa a imaginar um ambiente tudo tranquilo. Começa a sonhar dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque sonho, pensamento bom, no bem. Os outros não ficam aí com crise de ansiedade pensando na coisa ruim? Então, inverte a coisa, começa a pensar bem. Né? Vamos pensar na Júlia lá, advogada, né? Ou juíza, ajudando as pessoas, tendo equilíbrio, né? Vamos pensar no Felipe equilibrado, né? Na vovó sem medo. Vamos pensar na mãe tranquila no plano espiritual, com a cabeça ali bem, seguindo no trabalho, ajudando aqui no cantinho, aonde tiver. Quer dizer, eu posso pensar no que eu quiser. Então eu escolho pensar no que é bom, já é um bem. Porque o bem que eu penso, que eu sinto, eu plasmo ele no ambiente, eu cocrio ele. E aí as pessoas chegam no local e sentem aquele bem. Porque tem cheiro, tem cor,
tem forma. Então, gente, fazer o bem é de graça. Você não gasta um centavo se você quiser fazer um bem verdadeiro, genuinamente bem. Então eu preciso desconstruir as minhas ideias negativas e construir para o bem. Mas como é que eu faço? Se eu der atenção para as minhas ideias negativas, elas crescem. Então como é que eu desconstruo a ideia negativa? Eu não rendo. Sabe aquela coisa assim? Não, mas se aí a gente está aqui, a porta está aberta. Não, mas a gente está perto da favela. Ai, meu Deus, vai entrar alguém aqui. Aí se entrar alguém aqui, a pessoa tiver... Não, como é que ela vai estar? Se ela tiver com uma faca, não, ela pode estar com uma arma. Não, mas se ela tiver com uma arma, ela vai dar um tiro aqui. Vai dar um tiro em quem? Ai, vai dar um tiro... Ué, o que é isso? Já rendeu demais esse pensamento negativo. Já rendeu tecer um filme. Nossa, mas a porta aqui está aberta. Tem problema não, nós vamos no centro espírita, já tem os anjos guardiões ali. Nossa, que beleza, como é que deve ser o Zé Pequeno, né? Nós disseram que o Zé Pequeno é o guardião da casa, Zé Pequeno deve ser alto, Zé Pequeno é alto mesmo, ele é altíssimo. É mesmo, quem é que deve estar ajudando o Zé Pequeno? Nossa, Zé Pequeno deve ter uma legião aqui guardada. Quem mais do plano espiritual deve estar aqui? Deve ter então um mentor aqui para limpar a gente, o pessoal do passe, deve ter uma fila lá. Você já pensou em tanta gente que está trabalhando aqui? Você rendeu para a coisa positiva. Nossa, então vamos agradecer, tem tanto espírito do outro lado ajudando a gente aqui e a gente nem vê. Olha como é que Deus é bom, já começou a pensar no que é bom. Então é exercício diário, porque é esse tipo de exercício mental que é o tal do orar e vigiar que Jesus nos apregoa. Essa é a sugestão para a gente fazer essa indução ao bem, para a gente entender que a gente precisa fazer uma visualização do que é bom, belo e verdadeiro. Porque quando formos espíritos puros, nós veremos Deus em toda parte. Por isso que Jesus, quando estava aqui nessa terra de mundo de prova e expiação, ele via só o bem. Ele olhava para uma pessoa, ele via o bem nela, ele não estava preocupado com a sombra, não. E o nosso psique negativo, a gente olha para o outro e vai enxergar onde? O olho preparado. O olho preparado para o mal só vê o mal. Mas é por quê? Porque o mal existe, não é porque o seu olho está preparado para o mal. Então a gente precisa preparar as nossas interpretações para o bem. Já, falta 2 slides. Por quê? Mas às vezes eu te espero. Vai lá, querida. Que eu tenho compromisso às 4, mas dá para esperar. Dá tempo, vai. Então tá, vamos lá. Então olha só, onde ocorre essa obsessão, né? O processo de obsessão pode ocorrer na Terra ou no plano espiritual inferior, envolvendo encarnados e desencarnados em diferentes combinações. Como é que é isso? É aquela combinação que eu expliquei. Pode ser de encarnado para encarnado, todo mundo aqui na Terra. Pode ser de encarnado atazanando o espírito. Existe isso, existe, está onde? Nas obras de André Luiz. Uma coisa bem peculiar. Questões de família, né, gente? A mulher obsediando o espírito do marido que já estava desencarnado. Quem é que dá conta disso? Porque mulher é bicho tinhoso, né? Mexe com elas não, que as de busca até no plano espiritual se você tiver. Então evita mexer, né? Não sei por que mexe com a gente, né? Devia não mexer. Mas, pois é, brincadeiras à parte, mas provando pra gente que é extremamente possível essa obsessão de encarnado para desencarnado. Como também é completamente possível uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Fica lá cariando. Não, no livro Das Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, vai mostrar pra gente exatamente uma trama pelo mal, onde um dos espíritos mais ferozes ali assediando outros espíritos para poder fazer uma emboscada e atrapalhar um grupo de espíritas que estava no carnaval. E eis que é um socorro do plano espiritual do posto central de socorro criado na cidade do Rio de Janeiro justamente para socorrer essas demandas durante o carnaval. Chega a mensagem para o Dr. Bezerra de Menezes ir para lá. O Dr. Bezerra chega para esse grupo de espíritos que estavam sendo obsediados por esse espírito malfeitor, fala com ele, fala com o pessoal para se render,
que já estava tranquilo, e o espírito falou, não acredita nele não, aquela coisa toda, olha, bem obsessivo. Até que chega um sacerdote, e ele reconhece o sacerdote, e esse espírito ainda lá que estava obsediando todo mundo para o mal, ele simplesmente roga a esse sacerdote ajuda, porque ele era ruim mesmo. Que se o sacerdote não pudesse rezar para ele, ele nunca mais ia conseguir ver a mãe, porque ele tinha saudade da mãe. E o sacerdote faz a prece, e eis que a mãe surge, e o espírito cai na graça e desiste de fazer o mal. Quando Manuel Filomeno de Miranda vai começar a compreender a trama, e a gente acreditando que o Dr. Bezerra estava lá para proteger os espíritas que estavam no carnaval, eis que a história se revela, e o socorro tinha sido mandado, tinha chegado um alarme de socorro no posto central, devido à prece que a mãe do malfeitor estava fazendo, porque acompanhando o malfeitor sabia que ele iria fazer uma ação que poderia comprometer ele ainda muito mais. Então ele pede socorro intercessório para cuidar do filho que estava em maus lençóis. Olha como é que a gente não entende nada de fazer o bem e nada de proteção. Então ele foi lá ser socorrido pela prece da mãe. Então essas questões é muito comum, isso ocorre sim. E aí, qual é a solução definitiva? Como é então que a gente vai ficar livre dessas obsessões, seja ela na terra, no plano espiritual ou nesse inteirinho entre um e outro? Quando a gente tiver o amor fraterno uns com os outros de verdade. Quando nós entendermos que somos irmãos e que somos espíritos, que nascemos simples e ignorantes, que o erro faz parte, mas não merece condenação de nenhuma parte, que cada um vai reparar as suas mazelas com a lei, que não devemos ser justiceiros e defensor da justiça e dos maus costumes a qualquer preço, que cabe a nós a só fazer o bem, sem olhar a quem. Nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, já no capítulo 24, Bezerra de Menezes tece um agradecimento, porque já vai acabar com a operação, né, com o projeto do seu corpo, que o carnaval já tinha acabado. Apesar do posto central, vai ficar lá para socorrer outras demandas ao longo do ano. E ele fala e ele agradece que o socorro foi feito, que poderiam ter feitos melhores, mas com as imperfeições foi feito o que podia ser feito, e recorrendo que a gente precisa fazer o bem independente da circunstância. Independente para quem que é. Não é porque a gente também vai ficar bonzinho, não. É porque é isso que tem que ser feito. Então, esse perdão verdadeiro, se eu compreendo que o que o outro está fazendo ali é uma responsabilidade dele com a lei, mas cabe eu desenvolver um olhar de misericórdia para com a falha dele, que é a tal da indulgência. Cabe eu rogar uma prece, se já vai fazer o mal mesmo, reza para o malfeitor, porque às vezes é o que ele precisa para sair dessa emboscada. E a gente muitas vezes quer rezar só para a vítima, porque a gente tem lado. E a gente não entende que o vício moral, que o erro em si é o vilão e que todos os envolvidos são vítimas daquele erro. E fazer com que a gente se eleve espiritualmente. E uma das formas da gente se elevar espiritualmente é fazendo bem. E não tem um bem tão bom que a gente pode fazer por nós mesmos, para a vida, é desenvolver em nós o espírito de gratidão. Ser gratos pelas oportunidades, ser grato pela emboscada que o nosso obsessor prepara para a gente, porque é um contato que vai ter conosco, um novo reencontro de quem sabe nesse despertar nós dois fazemos as pazes. É ter gratidão pelos pais que a gente tem, mesmo dando a eles o direito de serem pessoas comuns, menos esclarecidas que nós, sem condições de nos educarmos dentro da moral e dos bons costumes, mas deles o direito de serem pessoas comuns, sem precisar de exigências e cobranças. Ser grato pelas missões e os compromissos que a vida nos apresenta. E para saudar a gratidão, nada melhor do que ele, o Divaldo Franco, que canta o poema da gratidão, né, de Amélia Rodrigues, tão lindo, que é o que a gente encerra o estudo de hoje com a bênção desse poema.
Jaque, não está saindo, o que é que está acontecendo? A gente... Deste por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da vida. Muito obrigado porque eu posso ver a beleza da natureza, o ar, as aves, as águas, a maravilha que existe no mundo e que eu, com os olhos e a alma, em profundo silêncio, consigo contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor. Pelos olhos meus, que venha a misericórdia e o amor de Deus. Pela minha voz que canta, que ensina, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Não canto de noite, não falo de dia, mas eu tenho certeza que aqueles que hoje são impedidos de falar, no mundo depois poderão cantar. Muito obrigado pelas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, seja lá o que for, pelas mãos que albergam no seu seio o filho alheio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, deformados, fracassados, e eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um palácio, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão. Aquele que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, dei o teto para me agasalhar, dei uma voz para me acalmar. Eu ainda direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, obrigado, Senhor. Gente, então a gente agradece a espiritualidade amiga, a Divaldo, a seu trabalho, a sua missão de amor, a esse espírito que desde cedo descobriu qual era seu compromisso no meio de nós e vem seguindo honrosamente, que continue dando continuidade do outro lado da vida, e a gente aqui seguindo seu exemplo, feliz, com fidelidade evangélica e doutrinária. Que assim seja.